Erro número 2. Não autenticar os documentos. Outro erro corriqueiro que pode gerar exigências nas análises dos requerimentos pendentes é a falta de autenticação dos documentos apresentados. Quando eu falo em autenticação, eu não estou me referindo à autenticação feita pelos cartórios, mas sim da autenticação prevista no artigo 677, inciso 7º da Instrução Normativa 77 de 2015. Vamos ver o que diz o texto? Vamos lá. Equiparam-se aos originais os documentos autenticados por artigo 677, inciso 7º, por advogados privados. Os advogados que fazem seus protocolos através do INSS Digital possuem na própria ferramenta o botão de autenticar a documentação anexada. Contudo, às vezes isso acaba passando despercebido e o advogado conclui o requerimento sem autenticar os documentos. Isso é por esquecimento mesmo. Outro motivo que faz com que os advogados não autentiquem os documentos apresentados é receio de assumir a responsabilidade pela autenticidade dos documentos. Usar um exemplo aqui. Uma vez eu fiz uma exigência solicitando documentos complementares para poder fixar uma data de saída de um vínculo que constava no CNIS sem a data de demissão. No requerimento, a advogada já havia juntado uma carteira de trabalho. Entretanto, justo na data de saída que estava pendente de acerto, havia uma rasura. Isso acabou me impedindo de utilizar aquele documento para fazer a alteração no CNIS. Pois bem, ainda estávamos em tempos de processo físico e de atendimento no INSS. E, para minha surpresa, na semana seguinte da emissão da exigência, a advogada compareceu na agência onde eu trabalhava. Compareceu toda desesperada, solicitando a devolução daqueles documentos e desistência por escrito do processo. Perguntei o porquê daquele desespero todo, o porquê daquela afobação, e ela me informou que não queria ter o nome dela vinculado a processos com fraude e que não deveria ter juntado tais documentos. Ainda disse que devolveria os documentos originais ao segurado em questão. Tentei acalmá-la, dizendo que não havíamos detectado fraude alguma, mas que simplesmente havia uma rasura que impedia a utilização daquele documento. Bastava que ela apresentasse documentos que corroborassem o vínculo que o ajuste seria feito. Não teve jeito. A advogada desistiu do processo e retirou os documentos que ali estavam. Essa história ela serve de exemplo da insegurança que muitos têm na condução dos seus próprios processos administrativos. O que eles não percebem é que o que estão declarando é que os documentos conferem com os originais ou, como no exemplo, são os próprios originais apresentados pelo cliente. Poxa, Anderson, mas se os documentos contiverem rasuras? Pior, e se os documentos forem falsos? Quando um advogado ou qualquer pessoa que tenha fé pública declara que aquele documento apresentado confere com o original, ele não está afirmando que o documento é verdadeiro ou falso, que contém anotações verdadeiras ou não. Enfim, quando se declara que confere com o original, assume-se que a cópia apresentada é idêntica ao original que o segurado lhe disponibilizou. Se o original é falso ou está rasurado, logo a cópia apresentada confere com o original falso ou rasurado. Simples assim. O advogado não pode carregar o ônus de saber se realmente aquele RG apresentado foi emitido pela Secretaria de Segurança Pública, se aquela CNH é realmente fruto de expedição do Detran, ou se aquela carteira de trabalho realmente saiu do Ministério do Trabalho. É claro que se for um erro grosseiro, o advogado vai perceber, mas se não, a responsabilidade é do titular do documento, não do advogado. Portanto, não há que se falar em receio em autenticar os documentos apresentados. Se as cópias são condizentes com os originais, pode autenticar sem medo.